Olá pessoal, sou a professora Val, sou professora de OFRA de vocês e estou aqui para tentar transmitir uma microaula sobre introdução do texto dissertativo argumentativo. Em aula ainda nós tivemos uma aula sobre tese, que o ponto é a alma, o ponto principal do texto dissertativo argumentativo, porque ele precisa ter algo para ser defendido, né? Você vai argumentar sobre algo. Que é esse ponto que você vai defender? A tese. Essa tese, a partir da tese, a gente vai estudar agora a introdução, que é a primeira parte do texto dissertativo argumentativo. Então, vamos clarear um pouco as ideias. Vou tentar ser bem sucinta. Então, o que é a introdução? É o primeiro parágrafo do texto. Ele deve conter o quê? O tema e a tese, obrigatoriamente, tem que estar. Eu já até comentei com vocês em aula que a tese tem que estar claramente escrita, inserida de forma articulada no texto. Tem que ser objetivo e conciso, né? Ou seja, sem dar volta, sem fazer rodeio, sem repetição de ideia. E para você ter em mente qual é o tamanho, se é 1 ou 2, a introdução do texto argumentativo é apenas um parágrafo, que gira em torno de 5 a 7 linhas. Eu não posso lhe afirmar. A sua introdução tem que ter 5 linhas. Isso vai variar do quantitativo todo do seu texto, do planejamento do seu texto, mas ele, para ficar bem articulado e bem elaborado, a introdução tem que ter entre 5 a 7 linhas. E só um parênteses aqui, a gente já conversou de que um bom texto para tirar uma boa nota não vai ser escrito com 15 linhas. A gente já está treinando para que vocês façam de 20 a 30 linhas. O aluno que quer entrar em um bom curso, ele vai fazer 30 linhas, porque ele vai querer garantir uma boa nota na redação. Vamos apresentar alguns modelos. Esses modelos não são regras, não são leis que devem ser seguidas, que obrigatoriamente devem ser seguidas, mas são modelos para quem tem dificuldade começar a produzir de uma maneira mais, para ter um caminho a seguir. Seria um caminho a seguir. O primeiro tipo de introdução é a introdução básica, para quem está começando e não tem grandes conhecimentos. Então, o que é essa introdução básica? Apresenta a tese defendida e o assunto sobre o qual o texto será desenvolvido de forma direta. Então, apresenta só o tema e a tese, sem fazer ponte, citação, análise nenhuma, de forma bem básica. Então, isso daqui nem vai atingir 5 linhas, posso afirmar para vocês, pode ficar entre 4 linhas. Escrita aqui, esse exemplo aqui pode dar as 5 linhas. Então, esse primeiro tema é sobre o preconceito racial, é tema recorrente de discussão. Embora não se possa comparar a magnitude ao observado em outras regiões do globo, tais como nos Estados Unidos e na África do Sul durante o apartheid, tal prática ainda persiste no Brasil, disfarçada algumas vezes sob a forma de desigualdade. Então, essa parte, deixa eu voltar. Essa parte que eu deixei justamente em negrito é a tese que ele irá defender. Então, ele afirma o quê? Que no Brasil há racismo e que esse racismo ele se disfarça, ou seja, há uma maquiagem sobre a forma de desigualdade social. Mas, na verdade, essa desigualdade social é um racismo, porque as pessoas que estão de baixa renda, na maioria, são
negras. Mas podem observar que essa introdução, ela faz uma análise e cita um importante momento histórico que foi o apartheid, tanto nos Estados Unidos como na África do Sul. Continuemos. Introdução básica com enumeração. Então, nesse tipo de introdução, além da apresentação da tese do assunto do texto, vocês irão fazer o quê? Além do que foi feito no modelo anterior, vocês vão se preocupar em quais argumentos vocês irão utilizar e citar esses argumentos. Atenção, vocês vão apenas citar os argumentos, não vão explicar, não vão detalhar, não vão exemplificar. Isso daí, detalhar, vocês irão fazer no desenvolvimento. Então, enumera-se fatos, motivos ou efeitos que constituirão a argumentação da dissertação. Então, você mais ou menos antecipa o que você irá colocar nos parágrafos posteriores de desenvolvimento. Espera-se assim que o texto, no seu desenvolvimento, detalhe cada um dos pontos enumerados na introdução. Exemplo: o aquecimento global e as consequentes catástrofes climáticas têm gerado preocupação não só entre cientistas, mas também entre cidadãos comuns. As ações afirmativas de concessão de incentivos fiscais e a substituição gradual da matriz energética. Então, aqui nós temos quais são as enumerações que ele está falando em relação à tese. As ações afirmativas de incentivos fiscais da concessão e a substituição. Constitui duas frentes de atuação a serem atuadas pelos países. Introdução básica com interrogação. Nesse tipo de introdução, além de apresentação da tese e do assunto, há um questionamento. Uma pergunta é feita, uma reflexão. O candidato deve atender para que essas perguntas sejam respondidas ao longo do texto. O que eu digo para vocês? É uma excelente, nota 10, forma de começar um texto. Por quê? Porque atrai o leitor. Quantas vezes você já não foi atraído por um texto que começa com um questionamento e você quer saber a resposta deste questionamento? Mas o que é que acontece? Se você lê o texto e ele deixa essa ideia em obscuro, não responde esse questionamento, vocês ficam decepcionados, não gostam do texto, acham que o texto ficou confuso. Então, se você opta por utilizar esse questionamento, essa interrogação na introdução, assume a responsabilidade de, ao longo do texto, eu sugiro logo no desenvolvimento, você justamente responder esse questionamento. Exemplo: a sociedade moderna mostra-se dependente da internet em diversas tarefas diárias, como buscar informações ou contactar familiares e colegas. Será, no entanto, que todas as pessoas têm utilizado esse meio de comunicação e entretenimento de maneira inteiramente correta e segura?